Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos celebrando hoje, nessa quinta-feira, a solenidade do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpus Christi, em latim. Que chique, não é mesmo? Pessoal, hoje, de 8 de junho, a liturgia da igreja é toda preparada e voltada para honrar, contemplar e amar o corpo sagrado de Jesus, entregue na Eucaristia. Isso é muito importante porque nós, do Carisma Lumen, também somos chamados a ser Eucaristia para o mundo. Por isso vamos invocar a presença do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, para entendermos bem o Evangelho de hoje, eu queria que a gente voltasse lá atrás no livro do Gênesis. Deus deu ao homem e à mulher uma única ordem que, de fato, infelizmente, o homem e a mulher não obedeceram. Não comer do fruto daquela árvore. Mas por que Deus deu isso? Por que Deus deu essa ordem? Nunca tinha pensado nisso. Me veio essa intuição um dia desses. De fato, meus irmãos, quando Deus cria o homem e a mulher, o homem primeiro sente uma insatisfação no seu coração. Por isso que Deus cria a mulher, para um auxiliar que lhe corresponda. Essa solidão do homem, esse sentimento de falta de algo que existe no coração do homem, Deus dá para ele uma mulher como uma companheira. Entendam bem a linha de raciocínio, tá? Porém, mesmo a mulher sendo sua companheira, continua a existir algo no homem, vamos dizer, uma fome, que uma outra pessoa não pode saciar. Poderíamos dizer que esse espaço é o local reservado por Deus ao nosso coração. Um espaço que ninguém pode preencher. Vocês entendem? Então, quando Deus não permite que o homem coma de uma fruta, de um fruto em específico, na verdade, Deus está querendo mostrar que a verdadeira fome que o homem tem não pode ser saciada com nada desse mundo. É para que, olhando para aquele fruto, ele lembre que nem tudo nesse mundo, ou melhor dizendo, nada nesse mundo pode preencher o seu coração. Porque o coração do homem se fica fixado nas coisas dessa terra, meu irmão, minha irmã, ele não fica saciado. Então Deus deixa o homem com uma fome, não permitindo que ele coma daquele fruto. Vocês entendem? Essa fome que o homem tem é do próprio Deus. Já podemos ver aqui um prenúncio da Eucaristia, porque Jesus nos dá o seu corpo e o seu sangue para nos fazer participar da vida divina. Vejam, quando Deus assume a nossa humanidade e se faz homem, esse é o mistério do Verbo encarnado, que é fundamental para o Carisma Lumen, um Deus que se fez homem, mas um mistério que não passou, porque não foi só naquela época histórica que isso aconteceu. É o mistério do Verbo encarnado atualizado. Esse é o cerne do carisma.
essa atualização da cidade de modo especial, né? E esse é o grande resplendor, a grande explosão do carisma na pessoa do abandonado. Isso a gente não pode relativizar isso, mas veja, o Verbo também continua presente na Eucaristia. A sua presença ressuscitada está na Eucaristia. Então, quando nós comungamos do corpo de Cristo, é por isso que nós não podemos comungar em pecado, porque como é que vai acontecer uma comunhão sacramental se espiritualmente eu estou em pecado? Ou seja, e o pecado é a distância de Deus. Como é que eu vou comungar com a boca se o meu coração está numa situação de pecado? Por isso que é fundamental para o cristão a confissão frequente, para que ele esteja em comunhão com Deus e, portanto, possa comungar do seu corpo sacramental. Então, quando eu comungo do ressuscitado, olha que lindo, pessoal, né? O meu coração, ele adora a Jesus profundamente, porque Jesus não foi feito para ser adorado no ostensório. Jesus eucarístico não foi feito, não foi instituído por Jesus para ser adorado no ostensório, mas ele quer ser adorado no nosso coração. Corações seráficos, né? O grande Sandoval Matoso, todo mundo que veio despertar seráfico. Veja, adorada no coração, ter um coração abrasado, inflamado de amor por Jesus eucarístico. Adoramos o Verbo encarnado e eterno, né? Então, ter esse coração que comunga de Cristo adorando profundamente. Então, quando eu entro em comunhão com Jesus, né? Olha que interessante. O meu antigo confessor dizia: a minha identidade se torna mais parecida com a identidade de Jesus. Claro que isso tem um sentido muito grandioso, não é? A minha identidade, o meu ser, o mais profundo de quem eu sou, se torna parecido com Jesus. Que coisa linda, não é? Mas quando eu era adolescente, o meu professor falou isso, na minha infantilidade, a primeira coisa que eu imaginei foi meu RG, né? Então, Jesus com RG 9999999 infinitos, né? E o meu RG 00000, tão distante de Jesus. Mas a cada vez que eu comungava, ficava 00001, 0000002, né? Ia se tornando mais próximo de Jesus. Então, de fato, o nosso coração, à medida que nós comungamos do corpo de Cristo, ele vai ganhando a vida eterna, como diz a passagem de hoje. E a vida eterna é o próprio Deus. Nós vamos nos identificando com Jesus, assumindo os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, de tal modo que o meu coração vai sendo eucaristizado, né? Disse que, eu não sei se é verdade, mas a Chiara Lubick, fundadora do Focolares, uma vez no enterro de alguns focolarianos que eram há muito tempo, ela disse: irmãos e irmãs, o nosso grande desejo é de beijar esse chão, porque aqui foram enterrados homens e mulheres que comungaram do corpo de Cristo por mais de 30 anos, não lembro quantos anos eram. Aqui foram enterrados corações eucaristizados. Olha que lindo, meus irmãos. De fato, quando nós somos convocados pelo nosso bispo, Dom José Antônio, nosso arcebispo, a sermos Eucaristia para o mundo, é isso. O mundo tem fome, tem sede, mas não tem fome e sede do seu amor. Poderíamos dizer, como Santo Agostinho, que o nosso coração sem a graça de Deus não é nada, não resta nada de bom. É carne podre. Perdão ser tão claro assim. Se nós dermos de comer do nosso próprio coração, das nossas próprias forças, é como se nós estivéssemos dando carne estragada ao mundo. Ferimos a nós mesmos porque estamos dando de nós mesmos e maltratamos o mundo porque estamos dando para ele uma carne estragada, vencida, condenada à perdição, porque nos falta a graça de Deus. Por outro lado, quando damos ao mundo um coração eucaristizado, consumimos o nosso coração, fazemos do nosso coração a Eucaristia para o mundo, fazemos da nossa vida a página do Evangelho que o mundo precisa ler, meus irmãos. Portanto, aí nós não estamos dando de nós mesmos, então nós não nos ferimos e nós damos ao mundo o alimento de vida eterna. Aquele que bebe da água que eu tenho para dar, João capítulo 4, Jesus para a Samaritana fala: jorrarão como que rios de água viva. Aquele que come a minha carne não morre, mas permanece para a vida eterna. Por quê? Porque o nosso corpo se transforma, os nossos valores se mudam interiormente porque entram em comunhão com Deus. Aquele Deus que se fez homem não foi só para se rebaixar
porque Deus tem uma cisma em se rebaixar. Não! Nosso Deus se rebaixa para elevar a nossa humanidade consigo. Um Deus que se é tão humilde e se digna fazer homem para que o homem tenha a capacidade de alcançar a Deus, não pelas suas próprias forças. Não é um mistério de arrogância, é um mistério de humildade. Pela união com Jesus, nós vamos participando daquele mesmo movimento de amor da Trindade. Que grande coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que coisa linda comungarmos no corpo de Cristo. Se nós realmente descobríssemos a beleza que existe na Eucaristia, nós não sairíamos dos pés do altar. Nós faríamos de tudo para que a missa diária não fosse para nós um peso, um fardo, um compromisso a mais, mas que ela fosse o santo referencial do nosso dia. Aquela obrigação da adoração semanal própria do carisma não seria para nós um fardo ou um peso, mas seria a alegria do nosso coração, de nós renovaríamos o nosso amor por Jesus. Renovaríamos a consagração do carisma ao coração eucarístico de Jesus. Como é que está a sua missa, meus irmãos? Será que é só a dominical? É só aquele feijãozinho com arroz? Claro, pelo amor de Deus, a missa dominical é o básico e ela tem o seu valor supremo e não pode ser substituído. Mas quantas vezes a gente só vai pelo preceito, só pelo domingo? Não, o amor é generoso. Como é que está a minha adoração? Será que eu não me encontro com Jesus na Eucaristia? Eu não tenho aquele diálogo íntimo onde eu posso depositar minha vida, depositar minha família, depositar minhas intenções? Veja, quantas vezes nós temos um coração mesquinhos para um Deus que não só nos deu a vida, mas deu a si mesmo o seu Espírito Santo que foi derramado entre nós e deu o seu próprio corpo como alimento para nós. Meus irmãos, cresçamos no amor pela Eucaristia. Por favor, adoremos a carne de Cristo encarnada, presente no sacramento da Eucaristia, com todo o fervor, com todo o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Piedade, de São Pedro Julião Eymar, o apóstolo da Eucaristia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.